Você já ouviu dizer que a família é o lugar mais seguro do mundo? Pois saiba que isso é uma mentira. A maior e mais cruel mentira que já ouvi na vida. Meu nome é Maria Thompson. Ou melhor, Dona Maria. Como me chamam hoje. Aos 73 anos. Sentada na varanda da minha casinha simples, mas honesta. Em um fim de tarde quente no interior do Brasil. Estou aqui para contar uma história que guardei por quase 6 décadas. Uma história que me corta o coração como uma faca afiada, mas que precisa ser dita. Não é uma história bonita. É daquelas que reviram o estômago, que fazem você querer tapar os ouvidos. Mas eu falo por todas as meninas que, como eu, viveram um inferno dentro de casa, achando que estavam sozinhas no mundo. Se você está me ouvindo agora, quero que deixe um comentário com um simples para me mostrar que minha voz está chegando até você, que minha dor não é em vão. E, por favor, deixe seu like, porque cada gesto de apoio me dá força para continuar falando o que muitos preferem varrer para debaixo do tapete. Minha história começa em uma cidadezinha no interior do Tennessee, mas poderia ser em qualquer canto do Brasil, onde o machismo e o silêncio sufocam as vozes das mulheres. Prepare-se, porque o que vem a seguir é uma verdade crua. Um grito preso na garganta que, hoje, finalmente se liberta. Eu nasci em uma casa pequena, de 3 cômodos, onde o cheiro de cachaça e cigarro impregnava as paredes. Meu pai, Ricardo, era um homem bruto, do tipo que achava que mulher nasceu para servir, que homem não chora, e que um filho homem valia por 10 filhas. Ele trabalhava em uma usina. Voltava para casa com o hálito pesado e os punhos prontos para descarregar qualquer frustração. Minha mãe, Helena, era uma santa, mas uma santa cansada, de mãos calejadas de lavar roupa para os outros, com o cabelo sempre preso em um coque apertado, como se quisesse segurar a própria vida. Ela tentava, coitada, tentava me proteger, mas contra Ricardo, pouco podia fazer. Fica quieta, minha filha. Isso passa. Ela sussurrava quando meu pai começava a gritar. E eu, uma menina, obedecia. Porque era o que meninas faziam naquela época: obedecer. Ficar caladas. Ser gratas. Mas havia outra pessoa naquela casa. Alguém que transformaria minha infância em um pesadelo: meu irmão mais velho. Jaime. 5 anos mais velho que eu. Alto. De cabelos escuros e olhos verdes que pareciam vir de outro mundo. Porque em nossa família todos tinham olhos castanhos. Os vizinhos o adoravam. Diziam que ele era bonito demais, que partiria muitos corações. Mal sabiam eles que o primeiro coração que ele destruiria seria o meu. Tudo começou devagar, quase imperceptível, como uma sombra que se forma aos poucos. Eu tinha uns 7 anos, brincando de casinha no quintal, quando percebi os olhares estranhos de Jaime. Uma mão que demorava demais no meu ombro. Um abraço apertado que não parecia de irmão. Eu não entendia. Era só uma criança. Achava que era normal, que irmãos faziam isso. À noite, ele começou a entrar no meu quarto, que dividíamos na casa apertada. Tá com frio, ele dizia, deitando na minha cama, mesmo tendo a dele ao lado. Minha mãe às vezes aparecia, no meio da noite, e via ele ali. Jaime, vai pra tua cama. Menino, ela dizia. Mas ele sempre tinha uma desculpa: medo de trovão. Saudade de quando éramos pequenos. Meu pai, por outro lado, achava lindo. Olha como eles se amam. Isso sim é família unida, ele dizia, dando tapinhas nas costas de Jaime. Orgulhoso do filho perfeito. O menino que jogava futebol como ele. Bebia como ele. Xingava como ele. Eu, por outro lado, era a carga. A menina que nasceu quando queriam outro menino. A decepção ambulante. Meu pai não escondia de ninguém. Essa aí foi um erro de cálculo, ele dizia aos amigos, apontando para mim. Mas fazer o quê? Deus quis assim. Aos 9 anos, no domingo de Páscoa, veio o primeiro sinal claro de que algo estava muito errado. Eu estava toda arrumada com um vestido amarelo que minha mãe costurou. A casa cheia de tios, primos,
Todos elogiando como eu estava crescendo, como estava virando uma moça. Normal, né? Coisa de família. Mas Jaime não gostou. Eu vi nos olhos dele. Aquela raiva súbita. A forma como ele amassou o copo de refrigerante até os nós dos dedos ficarem brancos. Quando todos foram para o quintal fazer churrasco. Ele me puxou para um canto. Tá se achando bonita? Querendo chamar atenção. Ele disse, com uma voz que gelou meu sangue. Eu não entendia. Atenção de quem eu estava lá. Quieta. Comendo meu pedaço de bolo. Mas ele continuou. Você é minha. Entendeu? Minha. Não quero te ver dando trela pra ninguém. Minha. O que ele queria dizer com isso? Irmãos não possuem irmãs. Mas naquele momento, algo mudou. O jeito que ele me olhava virou outro possessivo. Perigoso. Senti um medo frio subir pela espinha. Um nó no estômago. Tentei falar com minha mãe. Mãe, o Jaime tá estranho comigo. Ela estava lavando louça. As mãos cheias de espuma. O rosto sempre cansado. Ela parou por um segundo. Me olhou. E eu vi ela sabia. Ela entendia. Mas também vi o medo nos olhos dela. O mesmo medo que eu sentia. É coisa da sua cabeça. Querida, seu irmão te ama. Só quer te proteger. E voltou a esfregar os pratos com força. Como se pudesse apagar a verdade que nós duas sabíamos. Mas não podíamos dizer. Foi aí que entendi, eu estava sozinha. As coisas pioraram. Jaime começou a entrar no banheiro enquanto eu tomava banho. Esqueci minha toalha. Ele dizia. Mas ficava lá. Parado. Olhando. Eu me encolhia no canto. Tentando me cobrir com as mãos. Mas ele não saía. Qual é o problema? Sou seu irmão. Não precisa ter vergonha de mim. Comecei a tomar banho de roupa. Sério. Entrava no banheiro vestida. Trancava a porta e só tirava a roupa dentro do box. Mesmo assim. Ele dava um jeito. Arrombava a porta. Dizia que precisava usar o banheiro com urgência. Minha mãe reclamava da tranca quebrada. Meu pai dizia que era minha desleixão. As noites eram piores. Muito piores. Ele esperava todos dormirem e vinha pro meu quarto. No começo, só sentava na beirada da cama, passando a mão no meu cabelo. Você é linda, sabia. A mais linda da família. Eu fingia dormir. Apertava os olhos. Rezava para ele ir embora. Às vezes funcionava. Às vezes não. Quando fiz 11 anos, tudo desmoronou de vez. Foi no meu aniversário, na verdade. Minha mãe fez um bolo simples. Pão de milho com geleia de morango. Só nós 4. Sem amigos. Sem festa. Meu pai me deu uma boneca velha que achou em algum canto. Você tá ficando velha para essas bobagens. Mas toma. Jaime me deu um colar. Um colar de plástico barato. Do tipo que vendem em lojinha de R$ 1. Mas ele fez um teatrinho. Pra minha irmãzinha linda. E me abraçou na frente de todos. Um abraço que durou demais. Apertado demais. Senti a mão dele descer pelas minhas costas. Parar onde não devia. Olhei para minha mãe. Em desespero. Ela desviou o olhar. Naquela noite. Ele veio pro meu quarto de novo. Mas dessa vez foi diferente. Você tá virando moça agora. Ele sussurrou no meu ouvido. Tá na hora de aprender umas coisas. Eu tremia tanto que a cama balançava. Tentei gritar, mas ele tapou minha boca. Fica quieta. Se gritar, eu conto pro papai que você tá se esfregando com o João da mercearia. Sabe o que ele vai fazer com você? Eu sabia. Claro. Já tinha visto ele bater na minha mãe por muito menos. Uma vez que ela sorriu pro entregador de gás e apanhou por uma semana. Imagine o que ele faria comigo se achasse que eu estava me oferecendo pros meninos do bairro. Como ele dizia. Então, fiquei quieta. Mordi o travesseiro e fiquei quieta enquanto meu irmão fazia coisas que até hoje não consigo colocar em palavras. Doeu. Doeu muito. Achei que ia morrer. Mas a dor física não era nada comparada à dor na alma. Saber que isso estava acontecendo e ninguém me ajudaria. No dia seguinte, eu mal conseguia andar. Minha mãe notou, claro. O que houve, Maria?
Por que tá mancando? Inventei que tinha caído. Ela não perguntou mais nada. Mas quando Jaime não estava olhando, ela passou antisséptico nos meus machucados. As mãos dela tremiam, lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. Mas ela não disse nada. Nunca dizia. Daquela noite em diante, virou rotina. 2, 3 vezes por semana. Às vezes mais. Ele esperava todos dormirem e vinha. Aprendi a me desligar. Sabe? É incrível como a mente pode fugir do corpo quando precisa. Eu imaginava que estava voando. Que era um pássaro livre no céu. Que estava em qualquer lugar menos ali. Naquela cama. Com aquele peso em cima de mim. Meu pai continuava achando Jaime o maior. Os dois saíam juntos pro bar. Voltavam bêbados, cantando. Esse é meu filho. Ele gritava pro bairro inteiro ouvir. Homem de verdade. Não essa menina chata, a Maria. Eu estava murchando. Visivelmente. Parei de comer direito. Parei de falar na escola. As professoras perguntavam se estava tudo bem em casa. Eu assentia. Sim, o que eu ia dizer. Quem ia acreditar em mim? Jaime era o favorito de todos. Bonito, educado, prestativo. Ajudava as velhinhas com as compras, jogava bola com os meninos do bairro. O filho perfeito. Ninguém imaginava o monstro que ele era quando as portas se fechavam. Teve um dia que quase contei tudo. Foi para Dona Clara, a vizinha. Ela era diferente. Vivia sozinha, sem marido. Trabalhava fora. As outras mulheres falavam dela pelas costas. Diziam que era desviada, que não era respeitável. Mas ela sempre foi gentil comigo. Maria, você não tá bem. Ela disse um dia, me encontrando chorando atrás da igreja. O que tá acontecendo? Abri a boca para falar. As palavras estavam ali, na ponta da língua. Meu irmão, ele faz coisas. Mas aí lembrei do meu pai. Do que ele era capaz de fazer. Não só comigo, mas com minha mãe. Com qualquer um que se metesse. E me calei. Não é nada. Dona Clara. Só briguei com uma amiga. Ela não acreditou. Vi nos olhos dela. Mas não insistiu. Anos depois. Quando tudo já tinha passado. Ela me procurou. Eu sabia. Maria. Eu sabia e não fiz nada. Me perdoa. Eu perdoei. Claro. O que ela poderia ter feito naquela época? Ninguém falava dessas coisas. Era segredo de família. Assunto proibido. Uma vergonha carregada em silêncio. Quando fiz 13 anos, meu corpo começou a mudar. Peitos crescendo, quadris alargando. A menstruação que veio e me assustou. Porque ninguém nunca me explicou nada. Minha mãe me deu uns panos velhos e disse: agora você é moça. Cuidado. Cuidado com o quê? Eu já tomava todo o cuidado do mundo. E não adiantava. Jaime ficou pior com as mudanças no meu corpo. Era como se eu tivesse virado um troféu ainda mais valioso. As visitas noturnas aumentaram. Às vezes ele nem esperava todos dormirem. Me encurralava no banheiro, na despensa, em qualquer canto escuro da casa. Tá ficando gostosa. Ele dizia. Logo os meninos vão começar a rondar. Mas você é minha. Lembra minha? Eu era um objeto, uma coisa, propriedade particular dele, carimbada e registrada. E o pior é que todos pareciam concordar com isso. Meu pai sempre dizia: Jaime é quem vai escolher com quem você vai casar. Ele conhece os rapazes da cidade, sabe quem é decente. Mal sabia ele que o único homem que tinha me tocado era o próprio filho dele. A gota d'água veio em uma tarde de dezembro. Quente como o inferno, do tipo que deixa todo mundo irritado. Meu pai tinha ido trabalhar. Minha mãe estava no rio lavando roupa. Eu estava sozinha em casa. Não, sozinha com ele. Vem cá, Maria. Vamos aproveitar que tá só nós dois. Tentei correr, mas ele foi mais rápido. Me pegou pelos cabelos. Me arrastou pro quarto. Dessa vez, eu lutei. Pela primeira vez em todos aqueles anos. Eu lutei. Arranhei. Mordi. Chutei. Mas ele era mais forte. Sempre foi mais forte. Tá se achando valente agora. Vou ter que te ensinar uma lição.
A lição doeu mais que todas as outras vezes juntas. Quando acabou, eu estava sangrando muito. Ele olhou o sangue no lençol e deu de ombros. Limpa isso antes que a mãe volte. Mas eu não limpei. Não conseguia nem me levantar. Fiquei lá, naquela poça vermelha, desejando morrer, querendo sumir, evaporar, deixar de existir. Foi assim que minha mãe me encontrou. O grito dela ainda ecoa nos meus ouvidos, um grito de horror, de dor, de culpa. Ela sabia, claro que sabia, sempre soube. Meu Deus, minha filha, meu Deus. Ela me abraçou, me ninou como quando eu era bebê. Perdoa sua mãe. Perdoa. Naquele dia, algo nela quebrou. Ou talvez tenha se consertado. Não sei. Só sei que ela me levantou. Me levou para o banheiro. Me lavou com cuidado. Depois, fez um pacote com nossas roupas. Vamos embora, ela disse. Para onde? Mãe. Não sei. Mas temos que sair daqui. Mas não saímos. Quando estávamos na porta, malas na mão, meu pai chegou. Bêbado. Como sempre. Ele viu a cena. Entendeu na hora. Que palhaçada é essa? Minha mãe tentou explicar. Gaguejou. Chorou. Implorou. Mostrou o sangue. Os hematomas. Meu pai ouviu tudo em silêncio. Depois olhou para Jaime, que tinha aparecido atrás dele. É verdade. Filho Jaime deu de ombros. A Maria tá inventando coisas. Pai. Você sabe como mulher é. Deve estar com ciúmes porque arrumei uma namorada. E meu pai acreditou. Ou fingiu acreditar. Ou simplesmente não se importava. Ele deu um tapa tão forte na minha mãe que ela caiu. Para de proteger essa menina. Quer fugir. Foge. Mas a menina fica. Alguém tem que cozinhar e limpar nessa casa. Minha mãe olhou para mim. Eu vi o exato momento em que ela desistiu de mim. Dela mesma. Da vida. Ela largou a mala no chão e foi pro quarto. Nunca mais falamos sobre aquele dia. A vida seguiu. As visitas noturnas continuaram. Meu corpo continuou sendo invadido. Minha alma continuou morrendo aos poucos. Mas algo tinha mudado. Eu não era mais aquela menina assustada que mordia o travesseiro para não gritar. Agora, eu era uma sobrevivente. E sobreviventes fazem o que for preciso para continuar vivas. Mesmo que por dentro já estejam mortas há muito tempo. Foi assim que vivi. Naquela casa onde o monstro tinha a proteção do rei. Onde a rainha era fraca demais para proteger a princesa. Onde os gritos eram abafados e as lágrimas, invisíveis. Mas o pior ainda estava por vir. Um dia, acordei com o estômago revirado. Não era ressaca. Não comemorávamos nada em casa. Era náusea, do tipo que vem do nada e faz você correr pro banheiro. Pensei que era algo que comi. Mal sabia que aquela náusea mudaria o curso da minha vida para sempre. Os dias passaram. A náusea continuou. Principalmente de manhã. Minha mãe notou. Claro, mães notam tudo. Mesmo quando fingem não ver. Tá comendo comida estragada. Menina. Balancei a cabeça. Comida estragada. A gente não tinha. Mal tínhamos comida boa. Foi numa terça-feira que a ficha caiu. Minha menstruação estava atrasada. Muito atrasada. Eu não prestava muita atenção nisso. Nunca fui regular. Mas quando juntei o atraso com a náusea, com os seios doloridos, com aquela vontade estranha de comer picles com manteiga de amendoim. Meu Deus! Não! Não podia ser. Mas era. Sentei no chão do banheiro, contando nos dedos há quantos meses não menstruava. 3 meses. 3 meses carregando aquilo dentro de mim. O pânico foi tão grande que vomitei ali mesmo. E dessa vez não era náusea de gravidez. Era puro terror. 14 anos. Eu tinha 14 anos e estava grávida do meu próprio irmão. Como eu ia contar isso? Para quem minha mãe já sabia do abuso e não fazia nada. Meu pai diria que era minha culpa. Que eu seduzi Jaime. E ele? O que faria quando descobrisse? Decidi esconder. Não tinha outra saída. Comecei a usar as roupas mais largas que encontrava. Camisas do meu pai, vestidos soltos da minha mãe. Amarrava panos na barriga.
Apertava tanto que doía. Qualquer coisa para disfarçar o volume que começava a aparecer. Mas o corpo de uma criança grávida não se esconde por muito tempo. Foi minha mãe quem notou primeiro. Claro. Uma manhã, enquanto eu trocava de roupa, ela viu a barriga já evidente, os seios inchados, as estrias começando a aparecer. O rosto dela perdeu toda a cor. Maria, minha filha, você tá... Comecei a chorar. Pela primeira vez em meses chorei de verdade. Não aquele choro silencioso que aprendi a fazer para não incomodar ninguém. Solucei tanto que mal conseguia respirar. Mãe, eu não queria isso. Juro que não queria. Ele sempre... Ela me abraçou forte, como não abraçava há anos. Choramos juntas, ali, no chão frio do quarto. Duas mulheres destruídas pela mesma desgraça. Temos que contar pro seu pai, ela disse, por fim. O sangue gelou nas minhas veias. Não, mãe, pelo amor de Deus, ele vai me matar. E o que você quer que eu faça? Maria logo não vai dar para esconder mais. Ela tinha razão. Com 4 meses. Já era difícil disfarçar. Com 5. Seria impossível. Mas o medo era maior que a razão. Vamos esperar mais um pouco. Só um pouco. Ela concordou. Coitada. Também estava apavorada com meu pai. Mas começou a cuidar de mim em segredo. Guardava comida extra. Fazia chás de ervas que aliviavam a náusea. Passava óleo na minha barriga para evitar tantas estrias. Jaime continuava vindo para o meu quarto. É surreal dizer isso, mas ele não notava nada. Homens podem ser tão cegos quando querem. Ele fazia o que fazia e saía, sem perceber que meu corpo estava mudando. Que eu gemia, não de prazer, nunca era prazer, mas de dor. Porque tudo doía mais com o bebê crescendo dentro de mim. Mas a pior traição veio de quem eu menos esperava. Dona Inês, a vizinha fofoqueira, uma mulher de língua afiada que vivia na janela. Observando a vida alheia, ela viu Jaime me encurralar no quintal uma tarde. Viu o jeito que ele me segurava, o olhar dele, a minha cara de pavor. E o que ela fez? Espalhou para a cidade inteira que eu estava provocando meu irmão. Que eu era uma menina sem vergonha. Que queria seduzir o próprio irmão. No domingo seguinte, na igreja, o pastor, Padre Anselmo, me chamou na frente de todos. Maria, menina pecadora, você precisa se arrepender dos seus caminhos tortuosos. Ele gritou, apontando para mim, enquanto as senhoras da igreja cochichavam. Os homens balançavam a cabeça. E eu, de cabeça baixa, sentia o peso de todos aqueles olhos me julgando. Eu, uma criança de 14 anos, grávida, abusada, sendo chamada de pecadora na frente da cidade inteira. Meu pai estava lá, no banco da frente, e não fez nada. Só olhou para mim com nojo, como se eu fosse a culpada. Minha mãe, ao lado dele, chorava em silêncio, mas não disse uma palavra para me defender. Dona Inês, com um sorriso satisfeito, sussurrava para as amigas. Eu avisei. Essa menina não presta. E Jaime? Ele estava lá, no canto, com aquele olhar cínico, sabendo que mais uma vez escaparia impune. A raiva que senti naquele momento, aquele ódio puro, não era só contra Jaime, contra meu pai, contra Dona Inês, mas contra o mundo inteiro, que via uma menina sofrendo e escolhia apontar o dedo em vez de oferecer a mão. Naquele dia, sentada no último banco da igreja, com a barriga escondida por um chale, jurei a mim mesma que sobreviveria, não por mim, mas pelo bebê que crescia dentro de mim, que não tinha culpa de nada. Ele merecia uma chance, uma vida melhor, longe daquele inferno. Eu ia encontrar um jeito, mesmo que custasse minha vida. Mas como uma menina de 14 anos, grávida, sem dinheiro, sem apoio. Poderia escapar de uma casa onde o monstro era protegido, onde o silêncio era lei, onde até Deus parecia ter virado as costas. A resposta viria, mas não sem mais dor, mais traição, mais luta. Se você chegou até aqui, me ouviu contar essa parte da minha história, por favor,
Deixe um nos comentários. Mostre que minha voz está sendo ouvida, que minha dor não é em vão. E dê um like. Porque cada apoio é um tijolo na ponte que estou construindo para outras mulheres que, como eu, precisam encontrar o caminho para fora do inferno. Você já ouviu dizer que a família é o lugar mais seguro do mundo? Pois saiba que isso é uma mentira. A maior e mais cruel mentira que já ouvi na vida. Meu nome é Maria Thompson. Ou melhor, Dona Maria. Como me chamam hoje, aos 73 anos, sentada na varanda da minha casinha simples, mas honesta, em um fim de tarde quente no interior do Brasil. Estou aqui para contar uma história que guardei por quase 6 décadas. Uma história que me corta o coração como uma faca afiada, mas que precisa ser dita. Não é uma história bonita. É daquelas que reviram o estômago, que fazem você querer tapar os ouvidos. Mas eu falo por todas as meninas que, como eu, viveram um inferno dentro de casa, achando que estavam sozinhas no mundo. Se você está me ouvindo agora, quero que deixe um comentário como um simples para me mostrar que minha voz está chegando até você, que minha dor não é em vão. E, por favor, deixe seu like, porque cada gesto de apoio me dá força para continuar falando o que muitos preferem varrer para debaixo do tapete. Minha história começa em uma cidadezinha no interior do Tennessee, mas poderia ser em qualquer canto do Brasil, onde o machismo e o silêncio sufocam as vozes das mulheres. Prepare-se, porque o que vem a seguir é uma verdade crua, um grito preso na garganta que, hoje, finalmente se liberta. Eu nasci em uma casa pequena, de 3 cômodos, onde o cheiro de cachaça e cigarro impregnava as paredes. Meu pai, Ricardo, era um homem bruto, do tipo que achava que mulher nasceu para servir, que homem não chora, e que um filho homem valia por 10 filhas. Ele trabalhava em uma usina. Voltava para casa com o hálito pesado e os punhos prontos para descarregar qualquer frustração. Minha mãe, Helena, era uma santa, mas uma santa cansada, de mãos calejadas de lavar roupa para os outros, com o cabelo sempre preso em um coque apertado, como se quisesse segurar a própria vida. Ela tentava. Coitada. Tentava me proteger. Mas contra Ricardo, pouco podia fazer. Fica quieta. Minha filha. Isso passa. Ela sussurrava quando meu pai começava a gritar. E eu, uma menina, obedecia. Porque era o que meninas faziam naquela época obedecer. Ficar caladas. Ser gratas. Mas havia outra pessoa naquela casa. Alguém que transformaria minha infância em um pesadelo, meu irmão mais velho. Jaime. 5 anos mais velho que eu. Alto, de cabelos escuros e olhos verdes que pareciam vir de outro mundo. Porque em nossa família todos tinham olhos castanhos. Os vizinhos o adoravam. Diziam que ele era bonito demais, que partiria muitos corações. Mal sabiam eles que o primeiro coração que ele destruiria seria o meu. Tudo começou devagar, quase imperceptível, como uma sombra que se forma aos poucos. Eu tinha uns 7 anos, brincando de casinha no quintal, quando percebi os olhares estranhos de Jaime. Uma mão que demorava demais no meu ombro. Um abraço apertado que não parecia de irmão. Eu não entendia. Era só uma criança. Achava que era normal, que irmãos faziam isso. À noite, ele começou a entrar no meu quarto, que dividíamos na casa apertada. Tá com frio, ele dizia, deitando na minha cama. Mesmo tendo a dele ao lado. Minha mãe às vezes aparecia, no meio da noite, e via ele ali. Jaime, vai pra tua cama, menino. Ela dizia. Mas ele sempre tinha uma desculpa: medo de trovão. Saudade de quando éramos pequenos. Meu pai, por outro lado, achava lindo. Olha como eles se amam. Isso sim é família unida, ele dizia, dando tapinhas nas costas de Jaime, orgulhoso do filho perfeito. O menino que jogava futebol como ele, bebia como ele, xingava como ele. Eu, por outro lado, era a carga. A menina que nasceu quando queriam outro menino. A decepção ambulante.
Meu pai não escondia de ninguém. Essa aí foi um erro de cálculo, ele dizia aos amigos, apontando para mim. Mas fazer o que Deus quis assim? Aos 9 anos, no domingo de Páscoa, veio o primeiro sinal claro de que algo estava muito errado. Eu estava toda arrumada com um vestido amarelo que minha mãe costurou. A casa cheia de tios, primos, todos elogiando como eu estava crescendo, como estava virando uma moça. Normal, né? Coisa de família. Mas Jaime não gostou. Eu vi nos olhos dele. Aquela raiva súbita. A forma como ele amassou o copo de refrigerante até os nós dos dedos ficarem brancos. Quando todos foram para o quintal fazer churrasco, ele me puxou para um canto. Tá se achando bonita. Querendo chamar atenção, ele disse, com uma voz que gelou meu sangue. Eu não entendia. Atenção de quem? Eu estava lá, quieta, comendo meu pedaço de bolo. Mas ele continuou. Você é minha, entendeu? Minha. Não quero te ver dando trela para ninguém. Minha. O que ele queria dizer com isso? Irmãos não possuem irmãs. Mas naquele momento, algo mudou. O jeito que ele me olhava virou outro possessivo, perigoso. Senti um medo frio subir pela espinha. Um nó no estômago. Tentei falar com minha mãe. Mãe, o Jaime tá estranho comigo. Ela estava lavando louça, as mãos cheias de espuma, o rosto sempre cansado. Ela parou por um segundo, me olhou, e eu vi ela sabia. Ela entendia, mas também vi o medo nos olhos dela. O mesmo medo que eu sentia. É coisa da sua cabeça. Querida, seu irmão te ama, só quer te proteger. E voltou a esfregar os pratos com força, como se pudesse apagar a verdade que nós duas sabíamos, mas não podíamos dizer. Foi aí que entendi eu estava sozinha. As coisas pioraram. Jaime começou a entrar no banheiro enquanto eu tomava banho. Esqueci minha toalha, ele dizia, mas ficava lá, parado, olhando. Eu me encolhia no canto, tentando me cobrir com as mãos, mas ele não saía. Qual é o problema? Sou seu irmão, não precisa ter vergonha de mim. Comecei a tomar banho de roupa. Sério. Entrava no banheiro vestida. Trancava a porta e só tirava a roupa dentro do box. Mesmo assim, ele dava um jeito. Arrombava a porta. Dizia que precisava usar o banheiro com urgência. Minha mãe reclamava da tranca quebrada. Meu pai dizia que era minha desleixão. As noites eram piores. Muito piores. Ele esperava todos dormirem e vinha para o meu quarto. No começo. Só sentava na beirada da cama, passando a mão no meu cabelo. Você é linda. Sabia? A mais linda da família. Eu fingia dormir. Apertava os olhos. Rezava para ele ir embora. Às vezes funcionava. Às vezes não. Quando fiz 11 anos, tudo desmoronou de vez. Foi no meu aniversário, na verdade. Minha mãe fez um bolo simples. Pão de milho com geleia de morango. Só nós 4. Sem amigos. Sem festa. Meu pai me deu uma boneca velha que achou em algum canto. Você tá ficando velha para essas bobagens. Mas toma. Jaime me deu um colar. Um colar de plástico barato, do tipo que vendem em lojinha de R$ 1. Mas ele fez um teatrinho, para minha irmãzinha linda. E me abraçou na frente de todos. Um abraço que durou demais, apertado demais. Senti a mão dele descer pelas minhas costas. Parar onde não devia. Olhei para minha mãe, em desespero. Ela desviou o olhar. Naquela noite, ele veio pro meu quarto de novo. Mas dessa vez foi diferente. Você tá virando moça agora. Ele sussurrou no meu ouvido. Tá na hora de aprender umas coisas. Eu tremia tanto que a cama balançava. Tentei gritar, mas ele tapou minha boca. Fica quieta. Se gritar, eu conto pro papai que você tá se esfregando com o João da mercearia. Sabe o que ele vai fazer com você? Eu sabia. Claro. Já tinha visto ele bater na minha mãe por muito menos. Uma vez que ela sorriu pro entregador de gás e apanhou por uma semana. Imagine o que ele faria comigo se achasse que eu estava me oferecendo pros meninos do bairro, como ele dizia. Então, fiquei quieta. Mordi o travesseiro e fiquei quieta enquanto meu irmão fazia coisas que até hoje não consigo colocar em palavras. Doeu.
Doeu muito. Achei que ia morrer. Mas a dor física não era nada comparada à dor na alma. Saber que isso estava acontecendo e ninguém me ajudaria. No dia seguinte, eu mal conseguia andar. Minha mãe notou. Claro. O que houve? Maria. Por que tá mancando? Inventei que tinha caído. Ela não perguntou mais nada, mas quando Jaime não estava olhando, ela passou antisséptico nos meus machucados. As mãos dela tremiam, lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. Mas ela não disse nada. Nunca dizia. Daquela noite em diante, virou rotina. 2, 3 vezes por semana, às vezes mais. Ele esperava todos dormirem e vinha. Aprendi a me desligar. Sabe? É incrível como a mente pode fugir do corpo quando precisa. Eu imaginava que estava voando. Que era um pássaro livre no céu. Que estava em qualquer lugar menos ali, naquela cama. Com aquele peso em cima de mim. Meu pai continuava achando Jaime o maior. Os dois saíam juntos pro bar. Voltavam bêbados, cantando. Esse é meu filho. Ele gritava pro bairro inteiro ouvir. Homem de verdade. Não essa menina chata, a Maria. Eu estava murchando. Visivelmente. Parei de comer direito. Parei de falar na escola. As professoras perguntavam se estava tudo bem em casa. Eu assentia. Sim. O que eu ia dizer? Quem ia acreditar em mim? Jaime era o favorito de todos. Bonito, educado, prestativo. Ajudava as velhinhas com as compras. Jogava bola com os meninos do bairro. O filho perfeito. Ninguém imaginava o monstro que ele era quando as portas se fechavam. Teve um dia que quase contei tudo. Foi para Dona Clara, a vizinha. Ela era diferente. Vivia sozinha, sem marido. Trabalhava fora. As outras mulheres falavam dela pelas costas. Diziam que era desviada, que não era respeitável. Mas ela sempre foi gentil comigo. Maria, você não tá bem. Ela disse um dia, me encontrando chorando atrás da igreja. O que está acontecendo? Abri a boca para falar. As palavras estavam ali, na ponta da língua. Meu irmão, ele faz coisas. Mas aí lembrei do meu pai, do que ele era capaz de fazer. Não só comigo, mas com minha mãe, com qualquer um que se metesse. E me calei. Não é nada. Dona Clara. Só briguei com uma amiga. Ela não acreditou. Vi nos olhos dela, mas não insistiu. Anos depois, quando tudo já tinha passado, ela me procurou. Eu sabia. Maria. Eu sabia e não fiz nada. Me perdoa. Eu perdoei. Claro. O que ela poderia ter feito naquela época? Ninguém falava dessas coisas. Era segredo de família, assunto proibido, uma vergonha carregada em silêncio. Quando fiz 13 anos, meu corpo começou a mudar. Peitos crescendo, quadris alargando. A menstruação que veio e me assustou, porque ninguém nunca me explicou nada. Minha mãe me deu uns panos velhos e disse: agora você é moça. Cuidado. Cuidado com o quê? Eu já tomava todo o cuidado do mundo. E não adiantava. Jaime ficou pior com as mudanças no meu corpo. Era como se eu tivesse virado um troféu ainda mais valioso. As visitas noturnas aumentaram. Às vezes ele nem esperava todos dormirem. Me encurralava no banheiro, na despensa, em qualquer canto escuro da casa. Tá ficando gostosa. Ele dizia. Logo os meninos vão começar a rondar. Mas você é minha. Lembra minha? Eu era um objeto. Uma coisa. Propriedade particular dele. Carimbada e registrada. E o pior é que todos pareciam concordar com isso. Meu pai sempre dizia: Jaime é quem vai escolher com quem você vai casar. Ele conhece os rapazes da cidade. Sabe quem é decente. Mal sabia ele que o único homem que tinha me tocado era o próprio filho dele. A gota d'água veio em uma tarde de dezembro, quente como o inferno, do tipo que deixa todo mundo irritado. Meu pai tinha ido trabalhar. Minha mãe estava no rio lavando roupa. Eu estava sozinha em casa. Não, sozinha com ele. Vem cá, Maria. Vamos aproveitar que tá só nós dois. Tentei correr, mas ele foi mais rápido. Me pegou pelos cabelos. Me arrastou pro quarto. Dessa vez, eu lutei. Pela primeira vez em todos aqueles anos.
Eu lutei. Arranhei. Mordi. Chutei. Mas ele era mais forte. Sempre foi mais forte. Tá se achando valente agora. Vou ter que te ensinar uma lição. A lição doeu mais que todas as outras vezes juntas. Quando acabou, eu estava sangrando muito. Ele olhou o sangue no lençol e deu de ombros. Limpa isso antes que a mãe volte. Mas eu não limpei. Não conseguia nem me levantar. Fiquei lá, naquela poça vermelha, desejando morrer, querendo sumir, evaporar, deixar de existir. Foi assim que minha mãe me encontrou. O grito dela ainda ecoa nos meus ouvidos, um grito de horror, de dor, de culpa. Ela sabia. Claro que sabia. Sempre soube. Meu Deus, minha filha. Meu Deus. Ela me abraçou. Me ninou como quando eu era bebê. Perdoa sua mãe. Perdoa. Naquele dia, algo nela quebrou. Ou talvez tenha se consertado. Não sei. Só sei que ela me levantou. Me levou para o banheiro. Me lavou com cuidado. Depois, fez um pacote com nossas roupas. Vamos embora. Ela disse. Para onde? Mãe. Não sei. Mas temos que sair daqui. Mas não saímos. Quando estávamos na porta, malas na mão, meu pai chegou. Bêbado. Como sempre. Ele viu a cena. Entendeu na hora. Que palhaçada é essa? Minha mãe tentou explicar. Gaguejou. Chorou. Implorou. Mostrou o sangue. Os hematomas. Meu pai ouviu tudo em silêncio. Depois olhou para Jaime, que tinha aparecido atrás dele. É verdade. Filho Jaime deu de ombros. A Maria tá inventando coisas. Pai, você sabe como mulher é. Deve estar com ciúmes porque arrumei uma namorada. E meu pai acreditou. Ou fingiu acreditar. Ou simplesmente não se importava. Ele deu um tapa tão forte na minha mãe que ela caiu. Para de proteger essa menina. Quer fugir, foge. Mas a menina fica. Alguém tem que cozinhar e limpar nessa casa. Minha mãe olhou para mim. Eu vi o exato momento em que ela desistiu de mim, dela mesma, da vida. Ela largou a mala no chão e foi pro quarto. Nunca mais falamos sobre aquele dia. A vida seguiu. As visitas noturnas continuaram. Meu corpo continuou sendo invadido. Minha alma continuou morrendo aos poucos. Mas algo tinha mudado. Eu não era mais aquela menina assustada que mordia o travesseiro para não gritar. Agora, eu era uma sobrevivente. E sobreviventes fazem o que for preciso para continuar vivas, mesmo que por dentro já estejam mortas há muito tempo. Foi assim que vivi. Naquela casa onde o monstro tinha a proteção do rei. Onde a rainha era fraca demais para proteger a princesa. Onde os gritos eram abafados e as lágrimas invisíveis. Mas o pior ainda estava por vir. Um dia. Acordei com o estômago revirado. Não era ressaca. Não comemorávamos nada em casa. Era náusea, do tipo que vem do nada e faz você correr pro banheiro. Pensei que era algo que comi. Mal sabia que aquela náusea mudaria o curso da minha vida para sempre. Os dias passaram. A náusea continuou. Principalmente de manhã. Minha mãe notou. Claro. Mães notam tudo. Mesmo quando fingem não ver. Tá comendo comida estragada. Menina, balancei a cabeça. Comida estragada. A gente não tinha. Mal tínhamos comida boa. Foi numa terça-feira que a ficha caiu. Minha menstruação estava atrasada. Muito atrasada. Eu não prestava muita atenção nisso. Nunca fui regular. Mas quando juntei o atraso com a náusea, com os seios doloridos, com aquela vontade estranha de comer picles com manteiga de amendoim. Meu Deus, não. Não podia ser. Mas era. Sentei no chão do banheiro, contando nos dedos há quantos meses não menstruava. 3 meses. 3 meses carregando aquilo dentro de mim. O pânico foi tão grande que vomitei ali mesmo. E dessa vez não era náusea de gravidez. Era puro terror. 14 anos. Eu tinha 14 anos e estava grávida do meu próprio irmão. Como eu ia contar isso? Para quem? Minha mãe já sabia do abuso e não fazia nada. Meu pai diria que era minha culpa. Que eu seduzi Jaime. E ele? O que faria quando descobrisse?
Decidi esconder. Não tinha outra saída. Comecei a usar as roupas mais largas que encontrava. Camisas do meu pai. Vestidos soltos da minha mãe. Amarrava panos na barriga. Apertava tanto que doía. Qualquer coisa para disfarçar o volume que começava a aparecer. Mas o corpo de uma criança grávida não se esconde por muito tempo. Foi minha mãe quem notou primeiro. Claro. Uma manhã, enquanto eu trocava de roupa. Ela viu a barriga já evidente. Os seios inchados. As estrias começando a aparecer. O rosto dela perdeu toda a cor. Maria, minha filha, você tá... Comecei a chorar. Pela primeira vez em meses chorei de verdade. Não aquele choro silencioso que aprendi a fazer para não incomodar ninguém. Solucei tanto que mal conseguia respirar. Mãe, eu não queria isso. Juro que não queria. Ele sempre... Ela me abraçou forte, como não abraçava há anos. Choramos juntas. Ali, no chão frio do quarto, duas mulheres destruídas pela mesma desgraça. Temos que contar pro seu pai, ela disse. Por fim. O sangue gelou nas minhas veias. Não, mãe, pelo amor de Deus, ele vai me matar. E o que você quer que eu faça, Maria? Logo não vai dar para esconder mais. Ela tinha razão. Com 4 meses. Já era difícil disfarçar. Com 5. Seria impossível. Mas o medo era maior que a razão. Vamos esperar mais um pouco. Só um pouco. Ela concordou. Coitada. Também estava apavorada com meu pai. Mas começou a cuidar de mim em segredo. Guardava comida extra. Fazia chás de ervas que aliviavam a náusea. Passava óleo na minha barriga para evitar tantas estrias. Jaime continuava vindo para o meu quarto. É surreal dizer isso. Mas ele não notava nada. Homens podem ser tão cegos quando querem. Ele fazia o que fazia e saía. Sem perceber que meu corpo estava mudando. Que eu gemia. Não de prazer nunca era prazer, mas de dor. Porque tudo doía mais com o bebê crescendo dentro de mim. Mas a pior traição veio de quem eu menos esperava. Dona Inês. A vizinha fofoqueira. Uma mulher de língua afiada que vivia na janela, observando a vida alheia. Ela viu Jaime me encurralar no quintal uma tarde. Viu o jeito que ele me segurava, o olhar dele, a minha cara de pavor. E o que ela fez? Espalhou para a cidade inteira que eu estava provocando meu irmão, que eu era uma menina sem vergonha, que queria seduzir o próprio irmão. No domingo seguinte, na igreja, o pastor, Padre Anselmo, me chamou na frente de todos. Maria, menina pecadora, você precisa se arrepender dos seus caminhos tortuosos. Ele gritou, apontando para mim, enquanto as senhoras da igreja cochichavam. Os homens balançavam a cabeça. E eu, de cabeça baixa, sentia o peso de todos aqueles olhos me julgando. Eu, uma criança de 14 anos, grávida, abusada, sendo chamada de pecadora na frente da cidade inteira. Meu pai estava lá, no banco da frente, e não fez nada. Só olhou para mim com nojo, como se eu fosse a culpada. Minha mãe, ao lado dele, chorava em silêncio, mas não disse uma palavra para me defender. Dona Inês, com um sorriso satisfeito, sussurrava para as amigas. Eu avisei. Essa menina não presta. E Jaime? Ele estava lá, no canto, com aquele olhar cínico, sabendo que mais uma vez escaparia impune. A raiva que senti naquele momento, aquele ódio puro, não era só contra Jaime, contra meu pai, contra Dona Inês, mas contra o mundo inteiro, que via uma menina sofrendo e escolhia apontar o dedo em vez de oferecer a mão. Naquele dia, sentada no último banco da igreja, com a barriga escondida por um chale, jurei a mim mesma que sobreviveria, não por mim, mas pelo bebê que crescia dentro de mim, que não tinha culpa de nada. Ele merecia uma chance, uma vida melhor, longe daquele inferno. Eu ia encontrar um jeito, mesmo que custasse minha vida. Mas como uma menina de 14 anos, grávida, sem dinheiro, sem apoio, poderia escapar de uma casa onde o monstro era protegido, onde o silêncio era lei, onde até Deus parecia ter virado as costas?
A resposta viria, mas não sem mais dor, mais traição, mais luta. Se você chegou até aqui, me ouviu contar essa parte da minha história, por favor, deixe um nos comentários. Mostre que minha voz está sendo ouvida, que minha dor não é em vão. E dê um like, porque cada apoio é um tijolo na ponte que estou construindo para outras mulheres que, como eu, precisam encontrar o caminho para fora do inferno. A morte do meu pai, Ricardo, foi como um trovão que rasgou o céu da minha vida. Não foi tristeza, não foi alívio, foi um vazio imenso, como se o peso que eu carregava há anos tivesse sumido de repente, e eu não soubesse mais andar sem ele. Mas, naquele vazio, havia uma centelha de esperança, uma chance, talvez a única, de escapar do inferno que era aquela casa em Oak Ridge. Meu nome é Maria Thompson, hoje Dona Maria, aos 73 anos, e estou aqui, na varanda da minha casinha simples, contando a história que guardei por quase 6 décadas. Este é o capítulo final da minha jornada, o momento em que lutei com unhas e dentes para salvar meu filho, Davi, e a mim mesma, contra todas as probabilidades, contra um monstro chamado Jaime, contra uma cidade que me virou as costas, contra um mundo que parecia querer me ver destruída. Se você está me ouvindo, prepare-se, porque essa história não é só sobre dor, mas sobre a raiva que me fez sobreviver, sobre a coragem que me tirou do abismo. É uma história que precisa ser ouvida, porque há muitas Marias por aí, presas em seus próprios porões, pensando que não há saída. Ah, sim, e eu vou contar como encontrei a minha. Os dias após o enterro do meu pai foram um caos. A casa cheia de gente. Parentes que eu nunca tinha visto, amigos do bar, colegas da usina, todos fingindo que Ricardo era um homem bom. Rigoroso, mas justo, diziam. Mentiras. Mentiras que todos preferiam acreditar. Jaime, meu irmão, tornou-se o homem da casa da noite para o dia. Ele recebia condolências. Organizava o funeral. Assinava papéis. Com um orgulho estampado no rosto, como se tivesse herdado um trono. Eu via nos olhos dele o prazer de ser o novo dono. O novo chefe. O novo carrasco. No cemitério. Enquanto o caixão do meu pai descia para a terra, nossos olhares se cruzaram. Ele sorriu. Um sorriso pequeno. Discreto. Só para mim. Aquele sorriso dizia tudo. Agora eu mando. Agora você é ainda mais minha. Mas ele não sabia que, naquele momento, enquanto a terra caía sobre o caixão do meu pai, eu planejava minha liberdade. A morte do Ricardo não foi uma tragédia, foi um milagre. O milagre pelo qual eu rezava há tanto tempo. Eu sabia que precisava agir rápido. Jaime estava mais confiante, mais cruel. Ele começou a rondar Davi, meu filho, que agora tinha 3 meses, forte, bebendo bem na mamadeira, dormindo quase a noite toda, mas como uma menina de 15 anos, sem dinheiro, sem lugar para ir. Poderia Sekundungsgeschichte e fugiria como um bebê. Minha primeira tentativa foi um desastre. Meu pai estava morto, mas Jaime me pegou tentando sair de casa com uma bolsa de roupas e uma lata de fórmula. Ele me arrastou de volta pelos cabelos, me bateu até eu desmaiar. Se tentar fugir de novo, não é o pai que vai te matar. Sou eu. E o bastardo também, ele disse, apontando para Davi. Mas a gente sempre pode fazer outro, né? O terror de perder meu filho era maior que qualquer dor que eu já tinha sentido. Eu podia suportar qualquer coisa, menos isso. Então, desisti. Por enquanto. Minha mãe, Helena, estava perdida sem o Ricardo. Ela andava pela casa como um fantasma, sem saber o que fazer sem as ordens do marido, Jaime. Por outro lado, assumiu o controle total. Ele herdou tudo: a casa, o terreno, o dinheiro. Minha mãe e eu tínhamos apenas o direito de morar ali. Enquanto Jaime permitisse. Isso não é justo. Minha mãe finalmente encontrou coragem para reclamar ao advogado. Ele deu de ombros. A lei permite. Seu marido dispôs dos bens como quis. Jaime sorriu. Vitorioso. Ele era o dono de tudo.
De todos. De mim. Naquela noite. Deitada na cama com Davi dormindo ao meu lado. O desespero bateu forte. Sem dinheiro. Como eu fugiria? O bilhete de ônibus para Washington, D.C., era caro. Eu precisava de comida para a viagem, fórmula para Davi, um lugar para ficar. Foi quando me lembrei da dona Laura, a esposa do prefeito, uma mulher rica, elegante, sem filhos, que sofria por não poder tê-los. Ela tinha me oferecido ajuda uma vez, durante a festa do Dia da Independência. Se precisar de algo, Maria, é só falar, ela disse, segurando Davi com uma ternura que partiu meu coração. Será que a oferta ainda valia? No dia seguinte, inventei que precisava comprar remédio para Davi na farmácia. Minha mãe, tão perdida sem meu pai, deixou sem questionar. Corri para a casa de Dona Laura, uma mansão com jardim impecável e cerca alta. Bati palmas no portão, o coração na boca. E se ela não quisesse me receber? E se tivesse mudado de ideia? Mas ela veio, linda como sempre, com um vestido de seda e um sorriso gentil. Maria, que surpresa! Sinto muito pelo seu pai. Agradeci, mas fui direto ao ponto. Dona Laura, eu preciso falar com a senhora. Ela viu o desespero no meu rosto. Entre. Querida, vamos conversar. No salão luxuoso, com Davi no colo, maravilhado com os enfeites de cristal. Contei tudo. Não os detalhes sórdidos. Eu ainda não tinha coragem. Mas o essencial que precisava sair daquela casa. Que não tinha para onde ir. Que temia pelo futuro do meu filho. Ela ouviu em silêncio. Quando terminei, suspirou fundo. Eu desconfiava. Cidade pequena. A gente sempre desconfia. Mas nunca tive provas. Nunca soube como ajudar. Engoli o choro. Agora a senhora pode. Por favor. Eu só preciso de dinheiro para passagem. Para começar de novo. Ela ficou pensativa por um tempo que pareceu eterno. Posso fazer melhor que isso, ela disse. Finalmente. Tenho uma amiga em Washington, D.C., dona de uma pensão familiar. Ela precisa de ajuda na cozinha. Oferece quarto e comida. Não é muito. Mas é um trabalho honesto e um lugar seguro. Washington, D.C., a capital do país. Longe o suficiente para nunca mais cruzar com Jaime. Meu coração disparou de esperança. Eu aceito. Aceito qualquer coisa. Dona Laura não terminou. Mas tem uma condição. Maria, você vai e não volta. Não escreve. Não manda notícias. Corta todo o contato. É pela sua segurança e pela minha. Meu marido não pode saber que te ajudei. Entendeu? Entendi. Claro. O prefeito não gostaria de saber que a esposa ajudou a menina caída da cidade a fugir. Poderia manchar a reputação da família. Eu prometo. Ninguém nunca vai saber. Saí de lá com o coração leve pela primeira vez em anos. Eu tinha um plano, tinha ajuda, tinha esperança. Só precisava agir rápido. Antes que Jaime percebesse, os dias seguintes foram de preparação cuidadosa. Separei o essencial: roupas para Davi, documentos. O pouco dinheiro que escondia na costura do colchão, entre as fraldas. Tudo coube em uma bolsa de viagem. Minha vida inteira em uma bolsa. Uma amiga nova, Rosa. Uma garota da minha idade que conheci na igreja. Me ajudou. Ela era diferente. Vinda de São Paulo com a família. O pai um bancário transferido. Rosa usava calças. Xingava. Fumava escondido. No começo, me assustava. Depois me fascinou. Ela era tudo o que eu queria ser: livre, corajosa, dona de si. Ela descobriu os horários dos ônibus. A melhor rota. Onde fazer paradas. Me ensinou a usar o orelhão. A pedir informações. Coisas básicas que eu nunca precisei saber. Nas cidades grandes é diferente, ela explicou. Tem que ser esperta. Não confiar em qualquer um. O dia marcado chegou. O ônibus saía às 4 da manhã. Dona Laura mandou o dinheiro da passagem por Rosa, junto com uma carta de recomendação para sua amiga em Washington. Na noite anterior, mal dormi. Ficava olhando para Davi, memorizando cada detalhe: o cabelo castanho claro, o nariz arrebitado,
as mãozinhas gordinhas. Meu filho, meu tesouro, que conheceria o mundo além daquelas 4 paredes. Às 3 da manhã, levantei devagar. Vesti Davi enquanto ele dormia. Peguei a bolsa, fiz o sinal da cruz. A casa estava silenciosa. Minha mãe roncava suavemente no quarto. Jaime tinha saído. Era sexta-feira. Noite dele no prostíbulo da cidade. Atravessei a sala na ponta dos pés. Cada rangido do assoalho parecia um trovão. Davi se mexeu nos meus braços. Murmurou. Eu o acalmei, balançando-o suavemente. Estava quase na porta quando ouvi. Tá indo mesmo. Congelei. Virei devagar. Minha mãe estava lá, de pé na porta da cozinha. Camisola velha, cabelo desgrenhado, olhos vermelhos de choro. Mãe. Eu sei. Sempre soube de tudo. A voz dela era um sussurro quebrado. Mas nunca tive coragem. Seu pai. Eu tinha medo. Por que não me protegeu? A pergunta saiu antes que eu pudesse segurar. Anos de mágoa em uma frase. Ela baixou a cabeça. Porque sou fraca. Sempre fui. Mas você não é. Você é forte. Maria. Mais forte que eu jamais serei. Nos olhamos no escuro, mãe e filha. 2 destinos opostos. Vai, ela disse. Finalmente. Vai e não olha para trás. Cuida desse menino. Dá a ele a vida que você merece. Me aproximei. Beijei o rosto dela. Pele enrugada, cheiro de sabão de lixívia, gosto de lágrimas. Tchau, mãe. Tchau, minha filha. Saí pela porta sem olhar para trás. O ar da madrugada era frio, cortante. Davi, aninhado no meu peito, voltou a dormir. Caminhei rápido pelas ruas desertas. Cada passo me afastando daquela casa, daquela vida, daquele pesadelo. A rodoviária era pequena, mal iluminada. Rosa estava lá, fiel até o fim. Pensei que você não vinha. Quase não vim. Minha mãe. Ela sabe. Sempre soube. Rosa assentiu. Entre mulheres. Certas coisas não precisam ser ditas. O ônibus chegou. Bufando, soltando fumaça preta. O motorista, um velho barrigudo, pegou minha passagem sem olhar. Washington. É viagem longa. 18 horas se não quebrar no caminho. 18 horas. Quase um dia inteiro se afastando do inferno. Se aproximando de sei lá o quê. Mas qualquer coisa era melhor que ficar. Subi os degraus com dificuldade, equilibrando Davi e a bolsa. O ônibus estava quase vazio. Meia dúzia de passageiros dormindo. Cabeças balançando com o ritmo da estrada. Escolhi um assento no fundo, perto da janela. Acomodei Davi, que agora estava acordado, olhando tudo com curiosidade de bebê. Rosa veio se despedir. Cuida dele. E de você? Vou cuidar. Quando chegar lá. Esquece esse lugar. Esquece tudo. Começa do zero. Como se fosse fácil. Ela segurou minha mão. Não é fácil, mas é necessário. Você merece ser feliz. Maria. Vocês dois merecem. O motorista buzinou. Vamos. Tenho horário. Rosa correu para fora. Acenou da calçada enquanto o ônibus arrancava. Acenei de volta, os olhos ardendo com lágrimas não derramadas. O ônibus ganhou velocidade, deixando para trás as casinhas conhecidas, a igreja onde sofria em silêncio, o cemitério onde meu pai apodrecia, a praça onde nunca brinquei. Oak Ridge sumia na escuridão, virando memória, virando passado. Davi apontava para a janela, fascinado com as luzes passando rápido. Olha, mamãe. Olha, sim, meu filho. A gente tá indo embora. Bem longe. Ele bateu palminhas. Feliz com a aventura. Tão pequeno. Tão inocente. Sem ideia do inferno que deixávamos para trás. Imaginei o rosto de Jaime quando visse o quarto vazio. A raiva. O ódio. Mas também o alívio. Ele não teria mais que dividir a herança. Sustentar o bastardo da irmã. Sim, ele ficaria furioso no começo. Mas depois, homens como ele sempre encontram outra vítima. A cidade estava cheia de meninas indefesas,
de pais omissos, de mães fracas. Mas eu não era mais uma delas. A estrada se estendia à frente. Uma fita de asfalto cortando os campos. O sol começava a nascer, pintando o céu de rosa e laranja. Davi dormia no meu colo. Respiração suave. Mãozinha agarrando minha blusa. 18 horas para deixar Maria Thompson para trás e renascer outra pessoa. Alguém sem passado, sem trauma, sem medo. Alguém que pudesse começar de novo. Em Washington. Ninguém me conhecia. Ninguém sabia da minha história. Eu podia inventar qualquer coisa, viúva de guerra. Garota do interior tentando a sorte. Mãe solteira comum. Qualquer coisa. Menos a verdade. A verdade ficaria enterrada em Oak Ridge. Junto com meu pai. Junto com minha inocência. Junto com a menina que eu fui e nunca mais seria. Davi se mexeu. Murmurou. Dei o peito. Ainda amamentava. Mais por conforto que por fome. Ele chupava com vontade. Olhos verdes me olhando com confiança absoluta. Verdes como os do pai. Mas isso não importava mais. Eram só olhos. Olhos lindos do meu filho lindo, que cresceria livre, feliz, sem nunca saber de onde veio. O ônibus balançava. O motor roncava. As horas passavam. Paradas rápidas em cidadezinhas cujos nomes eu nem sabia, pessoas subindo e descendo, vidas se cruzando por instantes. Em uma das paradas, desci para usar o banheiro. Mulher sozinha com bebê sempre chama a atenção. Uma senhora idosa ofereceu segurar Davi enquanto eu ia. Obrigada. Mas eu levo ele comigo. Nunca. Nunca mais deixaria ele sozinho com estranhos. Nunca mais confiaria cegamente. Aprendi da pior forma que o perigo vive onde menos se espera. De volta ao ônibus. Comi o lanche que Rosa preparou sanduíche. Banana. Água numa garrafinha. Comida simples, mas com gosto de liberdade. A tarde caiu. A noite veio. Davi dormiu a maior parte da viagem. Acordando só para mamar, ou quando o ônibus chacoalhava demais. Eu não dormi. Não conseguia. Cada quilômetro era uma vitória. Cada cidade passada. Um alívio. Finalmente. Quase meia-noite. O motorista anunciou próxima parada. Rodoviária de Washington. Desci. Quem desce? Prepara as coisas. Washington. Chegamos. Olhei pela janela e vi as luzes da cidade. Blocos de concreto iluminados. Ruas largas. Um mundo completamente diferente do que eu conhecia. Peguei a bolsa, equilibrando Davi com cuidado, e desci com as pernas trêmulas. O corpo doído da viagem. Davi acordou com o movimento, assustado com tanta luz, tanto barulho. Tá tudo bem, meu amor, chegamos. A rodoviária era enorme, comparada à de Oak Ridge. Gente por todo lado. Ônibus entrando e saindo, vendedores gritando. Me senti perdida. Pequena, mas também invisível. Perfeito. Era exatamente o que eu precisava desaparecer na multidão. Procurei um orelhão. Disquei o número que Dona Laura me deu. Uma voz feminina atendeu. Pensão Boa Esperança. Oi. É. É a Maria. Dona Laura me mandou. Ah, sim, eu estava te esperando. Vem, querida. Pega um táxi. Anota o endereço. Um táxi. Eu nunca tinha pegado um táxi na vida, mas aprendi rápido. Cidades grandes ensinam na marra. O motorista, um homem de meia-idade simpático, ajudou com a bagagem. Primeira vez em Washington. Sim, vai gostar. Cidade nova, cheia de oportunidades. Oportunidades, era tudo o que eu precisava. A pensão ficava numa área residencial, um prédio simples, mas limpo. Dona Clara, a dona, estava na porta. Uma mulher de uns 50 anos. Cabelo grisalho preso, avental xadrez. Você deve estar cansada. Vem. Preparei um quarto. O quarto era pequeno, mas tinha o essencial: uma cama de solteiro. Um berço improvisado para Davi. Uma cômoda. Um espelho. Luxo. Comparado ao que eu conhecia. A cozinha é no térreo. Você começa amanhã. Tá bom. Tá ótimo. Posso começar.
Ótimo. São 3 refeições por dia para os hóspedes. Café às 6, almoço ao meio-dia. Jantar às 7. O pagamento é semanal. Mais quarto e comida. Assenti para tudo. Eu trabalharia o que fosse preciso. Naquela primeira noite em Washington, deitada na cama estranha, com Davi dormindo tranquilo no berço ao lado, finalmente me permiti chorar. Chorar de alívio, de medo, de esperança. Pelo que vivi e pelo que ainda estava por vir. Lá fora, a cidade dormia. Uma cidade planejada, moderna, cheia de promessas. Onde ninguém me conhecia. Onde meu passado não existia. Eu podia ser qualquer pessoa. Maria Johnson. Viúva jovem. Marido morto em acidente de trabalho. Uma entre milhares de migrantes que chegavam todos os dias à capital em busca de uma vida melhor. E era verdade. De certo modo, eu estava migrando. Estava buscando uma vida melhor. Não por um marido morto, mas por um monstro vivo que ficou para trás. Os primeiros meses na pensão da Dona Clara foram duros, mas de um jeito diferente. Não era o terror de antes. Era a dureza do trabalho honesto, da rotina pesada, mas livre. Eu acordava às 5 da manhã, deixava Davi dormindo com Dona Clara, e ia para a cozinha. Café da manhã para 15 hóspedes não era brincadeira torradas. Ovos fritos, café fresco. Depois, limpava tudo. Preparava o almoço feijão, arroz, carne. Limpava de novo. Preparava o jantar. Entre um e outro, corria para amamentar Davi. Trocar fraldas. Dar atenção. Mas sabe de uma coisa? Era bom. Era exaustivo. Era suado. Mas era meu. Ninguém me tocava sem permissão. Ninguém invadia meu quarto. Ninguém me chamava de vagabunda. Eu era só a Maria, a cozinheira, a jovem quieta, mas trabalhadora. Davi crescia forte. Aos 14 meses já engatinhava, balbuciava palavras. Mamãe foi a primeira. Chorei tanto quando ele disse isso. Era a prova de que, apesar de tudo, eu era uma mãe. Uma mãe de verdade, não apenas a menina que deu à luz. Um dia, apareceu um hóspede novo. Seu Manuel, um funcionário público aposentado, viúvo recente, uns 60 anos, educado, quieto. Ele notava Davi. Era difícil não notar um bebê esperto, de olhos verdes que chamavam atenção. Ele começou a trazer presentinhos, um carrinho de brinquedo, um livrinho. Eu agradecia, mas mantinha distância. Homens gentis demais sempre me deixavam desconfiada. Mas seu Manuel era diferente. Ele não tentava nada, só conversava, contava histórias, brincava com Davi. Aos poucos, baixei a guarda. Ele me contou sobre a esposa, que morreu de câncer, sobre os filhos que moravam longe, sobre a solidão que pesava. Você me lembra minha filha. Ele disse um dia. A mesma força, a mesma determinação. Uma tarde, Davi caiu enquanto engatinhava e ralou o joelho. Chorou tanto que nada o consolava. Seu Manuel apareceu com um kit de primeiros socorros. Fui médico do exército. Ele explicou, limpando o ferimento, sei cuidar disso. Enquanto ele tratava de Davi, cantando uma musiquinha boba para distraí-lo, algo mudou em mim. Eu vi ali não um homem perigoso, mas um avô. Alguém que também precisava de família. A amizade cresceu devagar. Ele vinha para a cozinha, ajudava a descascar batatas. Contava histórias sobre o Brasil, sobre o movimento dos direitos civis, sobre as esperanças de um país novo. Eu ouvia, aprendia, sonhava. Um dia, ele fez uma proposta. Maria, tenho uma casa em Georgetown. Tá vazia desde que minha mulher morreu. Grande demais para mim sozinho. Que tal você e o Davi morarem lá? Não é favor. Você cuida da casa, cozinha, e eu pago um salário justo. Meu coração disparou. Uma casa. Sair da pensão. Parecia bom demais para ser verdade. E o que vão dizer as pessoas? Ele riu. Que digam o que quiserem. Tô velho demais para ligar para fofoca. Você precisa de uma casa. Eu preciso de companhia. É negócio, não romance. Pensei muito.
Conversei com Dona Clara, que aprovou. O Manuel é um homem decente. Maria. Nunca vi ele desrespeitar ninguém. Aceitei. Mudamos para a casa dele. Uma casa térrea. Simples, mas espaçosa, com 3 quartos e um quintal arrumado. Davi ganhou um quarto só dele. Pela primeira vez na vida. A rotina era tranquila. Eu cuidava da casa, fazia as refeições. Seu Manuel saía cedo. Voltava no fim da tarde. Jantávamos juntos, conversávamos, depois cada um para o seu canto. Respeito mútuo. Distância saudável. Mas crianças não conhecem esses limites. Davi adotou seu Manuel como avô. Vovô Mano. Ele chamava, seguindo o velho pela casa, pedindo histórias, mostrando desenhos. E o seu Manuel. Deus o abençoe. Derretia completamente. Foi ele quem ensinou Davi a andar de bicicleta. Quem o levou ao parque pela primeira vez. Quem explicou sobre os aviões que passavam. Olha lá, Davi. Aquele grandão é um Boeing. Ver os dois juntos apertava meu coração. Era isso que uma família deveria ser: carinho sem malícia. Cuidado sem segundas intenções. Tudo o que faltou na minha infância. Meu filho estava tendo. Mas nem tudo era paz. A cidade de Oak Ridge ainda me assombrava. Eu sonhava com Jaime. Com ele me encontrando. Tirando Davi de mim. Acordava suando frio. Corria para o quarto do Davi para ver se ele estava lá. Seguro. Dormindo tranquilo. E tinha a igreja. Eu ia à missa aos domingos. Por insistência do seu Manuel, que achava que fazia bem para o Davi. Mas o padre Anselmo, o mesmo que me humilhou aos 14 anos, ainda estava lá, agora em Washington, como um demônio que me perseguia. Um dia, ele me viu na missa, segurando Davi, agora com 1 ano e meio, correndo pelo banco da igreja. Ele se aproximou, com aquele olhar de juiz que nunca mudou. Maria Thompson. Não é? Ouvi sobre sua situação. Você deveria aceitar seu destino como mãe e ficar com sua família. É a vontade de Deus. Meu sangue ferveu. A vontade de Deus. Ele ousava me dizer isso. Depois de me chamar de pecadora na frente de uma cidade inteira, depois de não fazer nada enquanto eu era destruída, o Senhor não sabe de nada, eu disse, com uma raiva que nunca mostrei antes. O Senhor ficou do lado de um monstro, me humilhou, me deixou sozinha. E agora vem falar de Deus. Vá pro inferno. As pessoas ao redor pararam, chocadas. Eu peguei Davi e saí, tremendo de ódio. Dona Clara, que estava na missa, veio atrás de mim. Você foi incrível. Maria, aquele padre é um hipócrita. Todo mundo sabe o que ele fez com você. Ela me abraçou, e pela primeira vez senti que alguém acreditava em mim, que alguém via a verdade. Mas a raiva não passou. A raiva contra o padre, contra Jaime, contra Dona Inês, contra todos que me traíram, que me deixaram sangrar sozinha. Continuava queimando no meu peito. Aquela raiva me dava força, me fazia lembrar que eu nunca mais seria aquela menina assustada. Eu era Maria Johnson agora, mãe do Davi, sobrevivente, guerreira. Com o tempo, a vida em Washington foi se ajeitando. Eu trabalhava duro na casa do seu Manuel. Mas era um trabalho que me dava orgulho. Davi crescia feliz, brincando no quintal, aprendendo palavras novas. Vovô Mano contava histórias de pescadores, de sambas, de carnavais. E Davi ria, batendo palminhas. Eu olhava para ele e pensava: você nunca vai saber do monstro que te gerou. Você vai saber só do amor, da luta, da vitória. Eu criei uma mentira para proteger meu filho, que o pai dele era um herói, morto em um acidente de trabalho. Uma mentira necessária. Uma mentira de amor. Porque algumas verdades matam, e meu filho merecia viver em paz. Hoje, aos 73 anos, olhando para trás, eu sei que fiz a escolha certa. Davi cresceu, virou engenheiro, casou com uma moça boa, me deu netos. Ele nunca soube da verdade. E nunca saberá. Esse é o meu último ato de amor: levar esse segredo pro túmulo. Deixar ele acreditar na mentira bonita que construí. Um pai herói. Uma mãe que lutou por ele.
Uma vida sem sombras. E se você, que me ouviu até aqui, sentiu a raiva que eu senti, a dor que eu carrego, faça um favor para essa avó, comente o número 1 lá embaixo. Deixe um like. Mostre que minha história não foi em vão. E se você acredita que toda mulher merece uma chance de escapar do inferno, junte-se a mim nessa corrente de força. Porque nossa força não está nos músculos, nem no dinheiro. Está em sobreviver, em proteger, em transformar. Minha história é prova disso. Se você foi tocado por essa história, deixe um comentário com o número 1 e se inscreva no canal para ouvir mais vozes como a minha. Se não gostou, tudo bem, mas deixe um like mesmo assim, porque cada apoio ajuda a quebrar o silêncio que prende tantas mulheres. Vamos juntos dar voz às Marias do mundo. A morte do meu pai. Ricardo. Foi como um trovão que rasgou o céu da minha vida. Não foi tristeza, não foi alívio. Foi um vazio imenso. Como se o peso que eu carregava há anos tivesse sumido de repente, e eu não soubesse mais andar sem ele. Mas, naquele vazio, havia uma centelha de esperança. Uma chance, talvez a única, de escapar do inferno, que era aquela casa em Oak Ridge. Meu nome é Maria Thompson. Hoje Dona Maria, aos 73 anos. E estou aqui, na varanda da minha casinha simples, contando a história que guardei por quase 6 décadas. Este é o capítulo final da minha jornada. O momento em que lutei com unhas e dentes para salvar meu filho, Davi, e a mim mesma. Contra todas as probabilidades. Contra um monstro chamado Jaime. Contra uma cidade que me virou as costas. Contra um mundo que parecia querer me ver destruída. Se você está me ouvindo, prepare-se. Porque essa história não é só sobre dor, mas sobre a raiva que me fez sobreviver, sobre a coragem que me tirou do abismo. É uma história que precisa ser ouvida. Porque há muitas Marias por aí, presas em seus próprios porões, pensando que não há saída. Há sim. E eu vou contar como encontrei a minha.